Hoje estamos nas profundezas das montanhas do centro de Portugal, para explorar uma propriedade histórica que esteve trancada e esquecida desde 1957. A última pessoa a viver aqui foi um homem chamado Carlos. Ele fechou as portas, foi embora e ninguém voltou. Agora é patrimônio histórico, mas está intocado há décadas. Lá dentro parece que o tempo simplesmente parou. Cartas e documentos antigos continuam sobre as mesas, os móveis permanecem no mesmo lugar há mais de meio século e tudo está coberto por uma espessa camada de poeira. E então você olha para cima. No século XIX, um artista renomado pintou os tetos de quase todos os cômodos de sua casa, ainda visíveis 2 séculos depois. Mas a parte que dá a este lugar um tom sombrio é a capela. A lenda local diz que uma jovem foi enterrada viva debaixo do altar e em noites de tempestade ainda é possível ouvi-la. Se a lenda é verdadeira ou não, caminhar por este lugar é como entrar em outro mundo. Eu adoro explorar Portugal e, repetidas vezes, encontramos os melhores lugares do mundo para mostrar para vocês aqui. E hoje temos um palácio, um solar, como você deve chamar, mas é mais como uma casa de fazenda que foi construída em 1660, há quase 400 anos. Bem-vindos de volta ao navegador DK Soul Leslie e Luke está na câmera. Oi. Sim, vamos levar vocês para um tour em mais um lugar incrível. Vocês não vão acreditar no que verão ao olhar para o teto desta casa. Pesquisamos muito sobre a história deste palácio, que chamo assim porque acredito ser realmente um palácio. Qual era a palavra em português? O termo oficial para este lugar é solar, e o solar é onde um conde ou uma pessoa rica morava antigamente em Portugal, numa casa de fazenda, mas de um conde muito importante. Tinha muitos campos e muitos trabalhadores sob seu comando, e eles construíam esse tipo de edifício para sua própria residência, enquanto podiam observar os campos nos fundos. Isso é incrível. As montanhas parecem um conto de fadas. É mesmo, é sim. E aqui, uma característica muito típica de um solar é que ele sempre tem uma capela presente. E nós temos essa capela de oxigênio em estilo barroco aqui na propriedade. É tão bonito, eu nem sabia que em Portugal as casas tinham até capelas separadas. Na verdade, isso é bem comum em Portugal. A maioria das pessoas ricas neste país que tem solares ou palácios sempre tem capelas. Acho que é uma das maiores que já vi no mundo dos lugares abandonados. Por exemplo, a Itália tem menos delas e a França tem muito menos do que a Itália em geral. Sério, a Itália tem menos? Sim, mas em geral Portugal tem mais capelas. Palácios ricos e solares e outros tipos de lugares, né? Sim. Vamos olhar aqui em cima. É um lugar tão bonito, subindo as escadas para essa capela sagrada aqui, e infelizmente nós já verificamos, está fechada, então não podemos mostrar o interior para vocês. Mas com certeza o lado de fora já vale a pena admirar. Vamos conferir esse lugar incrível, porque ele tem muito a oferecer. Para nos oferecer. O sol já está se pondo, olha. Sim. Acho que agora são 8h30 da noite. É uma viagem de Urbex bem tarde, essa. Sim, exploração noturna tardia, mas eu adoro quando o sol se põe e ilumina o prédio desse jeito. Sim, é a hora dourada. O prédio está incrivelmente bonito. Agora, bem aqui do lado temos casas que eram usadas pelos trabalhadores, então o conde ou a pessoa que administrava os campos e era o empresário do lugar tinha muitos trabalhadores. E eles eram acomodados aqui, podiam ficar com ele, trabalhar nos campos e sair daquela situação. É louco, também tem palmeiras aqui. Mas parece que combina com o lugar, sim. E você não diria isso por fora, mas na verdade é incrivelmente grande por dentro. É um prédio enorme com centenas de anos de história.
Ele foi construído em 1660 e não muito tempo depois aconteceu um incêndio no final do século XVII, provavelmente 20 ou 30 anos depois disso, e então eles reconstruíram completamente esse prédio no formato de L que vemos hoje em um novo estilo barroco. E é simplesmente uma estrutura magnífica. Há um artesanato muito único por dentro. Vamos dar uma olhada nisso. Aqui estamos na frente do prédio. Esta era a porta de entrada principal do local e você já pode ver como este lugar está se deteriorando. Ele está abandonado há, sem brincadeira, 55 anos, mas algumas fontes apontam até 70 anos de abandono. Os últimos registros de alguém morando aqui são de 1957. E o que o Luke está apontando agora é um elemento muito interessante, porque você ainda pode ver a alvenaria original acima da janela de pedra ali. Isso indica que essa alvenaria foi colocada em 1660 neste local, o que é bastante único. Preciso desse arco aqui. Nosso amigo Ricardo está conosco e tirando fotos dos bastidores. Preciso mencioná-lo. Um salve para o Ricardo. Um salve para o Ricardo, valeu. Por baixo desse arco podemos entrar no porão do lugar, porque eu acho o porão também muito único nesse lugar, porque ele faz parte do patrimônio desse prédio. Não era só o palácio, isso aqui era uma fazenda, e uma mansão de fazendeiro precisa de lugares para guardar mercadorias, vinho e todo tipo de coisa. Opa, desculpa. Não, tranquilo, pode entrar no porão. Oh, cela de cavalo. Ah, certo. Com certeza, tem até um cavalo no quintal. Sim, a gente viu, até levou um susto, mas parece ser amigável. Alguns fazendeiros por aqui deixam o cavalo no quintal só para ele pastar. Ei, se você olhar aqui, pode ver essas cadeiras portuguesas típicas. Infelizmente, até agora, ainda não pesquisamos sobre elas. Então, a gente não sabe o que são, de onde vêm ou por que foram produzidas desse jeito. Mas eu acho que são cadeiras de descanso bem interessantes. Agora, essa aqui está faltando um braço. Não dá tanto para relaxar nessa cadeira, mas quero dizer, você provavelmente quebrou passando por ela. A mesa ainda está cheia de garrafas. Ah, finalmente, aqui embaixo está um pouco mais frio. Cuidado, tem buracos no chão por toda parte. Então, o principal propósito desse prédio era, claro, a agricultura. O que eles cultivavam em geral? Eles faziam vinho, mas também cultivavam coisas como milho e outros tipos de coisas, como açúcar e coisas assim aqui dentro. E aqui, eu acho que provavelmente era uma espécie de área de armazenamento de vinho, sim. Vamos ver o outro lado também, olha. Sim, na verdade eu quero ficar nesse porão porque é muito melhor, realmente agradável aqui. Amanhã vai fazer 34 graus em Portugal e você provavelmente vai morrer. Quero dizer, não tem muita coisa nesse aqui, exceto pelo berço de bebê. Bem, o último bebê que dormiu aqui provavelmente já faleceu, provavelmente, há 70 anos, provavelmente. Essa coisa é ainda mais antiga. Beleza, vamos entrar no prédio principal. Cuidado, sim, cuidado. Sinceramente, vá bem devagar. Esse lugar está abandonado há 70 anos. Olha, agora 50 anos, né? As lendas dizem que está abandonado há mais tempo. Então, 1957 é supostamente a última data, mas 1970 é a data oficial. Se você quiser descer até a cadeira de descanso, isso te leva direto para a cadeira, eu acho. Esse cômodo não é tão interessante, mas acho que é uma sala de preparação. Eu gostei desse lustre, sabe? Esse é um lustre bem típico português. Sério, esse conjunto de vidros pendurados. Acho que muitos lustres são assim, mas esse cilindro... Sim, essas formas cilíndricas penduradas no teto com latão e cobre ao redor. 100% português. Vi isso tantas vezes ao longo dos anos. Lindo! Adoro isso e sim, já vi isso em castelos também. Este é definitivamente o cômodo de preparação de alimentos. Eles têm um forno, algumas coisas ali e outros pratos e copos, mas tenho certeza de que a comida não era cozida aqui. Acho que isso acontecia lá no final desse corredor.
Então, onde estamos agora é em cima daquela ponte pela qual acabamos de passar por baixo. E aí a gente vem para cá, para a seção dos trabalhadores do lugar, e bem aqui tinha uma cozinha muito fofa e pequena, onde esses trabalhadores preparavam a comida. Isso aqui parece muito português. Sim, extremamente português. Eles sempre usam cores vibrantes. Sim, eles adoram cores vibrantes. Na verdade, essas chaminés são muito importantes em Portugal, esses tipos de fogões embaixo delas são super importantes, e se você tiver todos esses elementos, você pode ter uma cozinha portuguesa, certo? Talvez isso também seja português. Construindo armários, sim, principalmente para armazenar alimentos secos, para que os animais não alcancem, mas ainda assim possa respirar. E, sim, no geral, uma cozinha muito simples, mas sempre elegante em Portugal. É só uma cama neste cômodo. Tenho que tomar um pouco de cuidado, tem um visitante curioso. Eu não quero ser o próximo a pegar alguma coisa escondida. Uau! Eu não tinha notado isso antes. Você sabe o que é isso? Uma tábua de madeira. Não, meu amigo, isso é uma tábua de passar roupa. Nunca tinha visto uma de madeira antes, é super interessante. Agora vamos às partes do palácio que, na minha opinião, são as mais interessantes. Sim, compartilhamos essa opinião. Isso é para a comida, certo? Para passar comida, sim. Isso é para não interagir com os membros da realeza que estavam na sala ali. Para os criados, assim, eles podiam manter a separação durante os jantares. Quero dizer, muito. Tem muito a se dizer sobre isso. Mas como era mesmo aquela citação? Então temos os 7 tetos que te levam ao céu. Encontrei aqui essa citação online sobre o lugar. Então são 7, ok? Não importa. De 7, acho que este é o livro da retribuição, talvez, é cristianismo, mas desculpa, continue, sem problemas. Então havia uma citação falando sobre os 7 tetos nesta casa e cada um deles tem uma pintura cristã. Eu não tenho certeza do que cada uma faz ou diz exatamente, mas elas foram feitas em meados do século XVIII. Então, pinturas de quase 300 anos é muito impressionante. Sim, é muito raro encontrar pinturas no teto, em lugares portugueses. Isso é mais comum na Itália, e esses afrescos geralmente são pintados em gesso, não em madeira. Então, tê-los em um lugar como este, em madeira feita há 300 anos, é uma das coisas mais raras que você pode encontrar em Portugal. Por isso, estou bastante impressionado com esta família. Como os espectadores devem saber, nós somos grandes fãs dos tetos portugueses, mas isso aqui é diferente. Esse definitivamente é o melhor do passeio, com certeza. Mas tem mais tetos, esse é um de 7. Então, são mais 7 tetos que vamos mostrar para vocês ao longo deste vídeo. Não pulem este vídeo, porque vocês vão querer ver o último, ok? A mesa de jantar parece uma mesa de jantar medieval. Sim, e eu estava olhando para a cadeira principal, é tão bonita. Você sempre chamaria isso de o trono da mesa? A cadeira do trono. Você pode ver o maravilhoso trabalho de letras ali. Detalhes incríveis. O capacete de cavaleiro ali. Essas pessoas eram extremamente ricas, as que possuíam este lugar. Um pouco mais de história sobre isso. Depois que Xavier teve este lugar nos anos 1660, ele passou para o filho dele, a próxima geração. E então, em 1920, muitos séculos depois, eles venderam este lugar para um comerciante que morou aqui, e depois o filho dele, até 1957 ou 1970. Então, tem muita história, mas apenas 2 famílias diferentes viveram aqui. E nós também vamos ver isso no brasão de armas mais tarde, nos tetos. Sim. Também fiquei muito impressionado com essa pintura. Certo. Isso retrata a vida dos fazendeiros vizinhos. Sim, essa é uma parte engraçada desse tipo de representação. Em certo momento que os nobres eram conhecidos por seus retratos extravagantes e tudo mais, mas em algum momento eles passaram a buscar o realismo. E muita gente acha que realismo é pintura fotorrealista, mas geralmente é sobre a vida comum e o povo comum, algo a que eles não tinham acesso naquela época. Acho que é uma bela realização deles. Naquele período. Bem,
Eles ainda estavam em suas torres cobrando impostos do povo. Sentado aqui no trono da mesa, contando seu dinheiro. É. Ainda queremos belas pinturas da vida comum. Isso foi tão bom. É meio ridículo, mas amo esse tipo de arte, o realismo. Que tipo de arte? O realismo. Li em livros de história que as pessoas comuns desses lugares tinham uma vida boa. Os reis ou os condes cuidavam bem deles na maioria dos casos. É uma bela representação. Sim, isso é verdade. Ei, artesanato português, é disso que estamos falando. Entalhes portugueses intrincados. Como você disse, o último vídeo quase comeu, Gostei. Portugal possui entalhes belíssimos em madeira e armários. Por exemplo, há um formato de boca onde se encaixa o dedo para abrir a gaveta. Coloquei uma chave aí. É absolutamente maravilhoso como esses armários eram feitos antigamente. Acho que estou manuseando ele de forma muito brusca agora. Sim, desculpe, português. Esses armários são muito resistentes e aguentam bastante pancada. Veja esse leão aqui servindo de apoio para os pés. É sempre um leão? Acho que já vi isso várias vezes. Ou, numa peça menor, pode ser uma garra ou um leão numa cadeira, algo assim. Mas geralmente é um leão. Uau, uma figura muito detalhada aqui. Armário lindo. E aqui temos outra cadeira de trono. Provavelmente era para estar do outro lado da sala. E todos os móveis também combinam entre si, então provavelmente foram feitos pelo mesmo artista na época. Foi usada muita madeira em Portugal, e eu diria que não há muito dourado também. Não tem muito ouro e tudo mais. Isso é mais italiano. Até a moldura do quadro. Com a última ceia é feita no mesmo estilo. Então você tem as vieiras aqui. Ah, verdade, é como... Acredito que isso era um elemento convidativo que as pessoas incorporavam em seus móveis para receber convidados como sinal de hospitalidade. Ok, este é um dos meus cômodos menos favoritos da casa, mas foi justamente aqui que descobrimos a maior parte da história deste lugar. E isso é muito importante porque aqui encontramos todos os documentos. Só não sei onde os deixei, mas também parece que alguém morou aqui até os últimos anos neste quarto. É meio que o cômodo mais bagunçado, né? Tem televisores aqui dentro. Mas tem duas coisas que gosto aqui. É. Essa parte. A lareira, quero dizer, eu não gosto dos tijolos, mas... Eu não sei. Isso é um elemento estranho, mas lareira em geral é bem bonita, assim, Eu simplesmente adoro lareiras, sim. E esse lustre medieval. Ah, você viu? Vi sim, é uma peça tão grande e alta. É quase brutalista. É incrível. Parece que veio direto do século XVI ou XV, como se nunca tivesse mudado. Ah, sim, está aqui há 400 anos. Sobreviveu ao incêndio que aconteceu neste lugar, e eles nunca se preocuparam em mudar porque era tão icônico. Sim, e é isso que eu estava dizendo. Tem o mesmo tipo de peças aqui embaixo também. Estes têm motivos diferentes, pássaros, e esta parece ser a figura que também estava no outro armário, mas... Em um formato maior, porém sim. Mas os pássaros eu não vi no... Nossa, eles são incríveis mesmo. Uma coisa que quero destacar é que atrás temos uma cama. E não é bem uma cama, é mais como um sofá para descanso. Sim. Então sim, acho que é aqui mesmo, sim. É só um folclore que estou colocando aí, eu acho. Um folclore? Como o meu próprio... Ah. Ok, você está projetando coisas... Sim, prossiga. Como é possível ter uma peça tão incrível só no quarto onde estamos? Como você pode ver, estamos em um dos quartos deste lugar e eu simplesmente fico impressionado com a beleza disso. Sim, estou meio sem palavras. Sim. E este aqui tem ainda mais detalhes do que o que vimos antes, porque aquele era uma folha de madeira lisa, mas aqui podemos ver as curvas dos tetos portugueses entrando, alguns afrescos de madeira ao redor e um medalhão central ali, além de todas as peças nos cantos. Deve ter levado anos e anos para criar algo assim. Então acho que já te contei que foi um artista provincial que fez essas peças em meados do século XVIII, né? Então
Mas mencionamos que este edifício merece status de monumento, certo? Pelo EIPP. Instituto de Inventário do Patrimônio A. IP, o Móvel Portugal, algo assim, não consigo lembrar o nome, são dois nomes diferentes em português, mas é a Sociedade do Patrimônio de Portugal que colocou este edifício na lista de patrimônios desde 1997, meu ano de nascimento. Ah, é verdade. Existe até um perímetro, uma zona onde não se pode construir ao redor desta propriedade e cada parede e teto precisam ser preservados se algum dia ela for restaurada. Sem planos de restauração por enquanto. Muito lamentável. Eu sei que está à venda. O teto continua incrível, mas o quarto é apenas mediano. Sim, quero dizer, eu gosto desse tipo de mobília. Não sei se isso é português, mas acho que é porque já vimos em várias outras palácios e edifícios, mas este é mais minimalista, moderno e até tem alguns elementos art deco, eu diria, com linhas retas e formas geométricas, e esse é o tema deste quarto. Eu gosto que seja coerente. Tenho que ser totalmente honesto com você. Já vi isso várias e várias vezes em Portugal. Não tenho certeza absoluta, mas posso afirmar com 90% de certeza que isso é mobiliário português. Sim, porque em todos os prédios dos anos 60 que estão abandonados, dos anos 50 e 60, vemos esse tipo de mobília e até a cama e os criados mudos têm o mesmo formato. Sim, uma peça de mármore em cima. É um cômodo muito simples, mas com o teto elegante. Sim, parece que eles se cansaram dos entalhes. Eu só quero algo simples. Quero dizer, todo mundo está voltando para esse estilo de vida, certo? Vamos mostrar o próximo, eu diria. Sempre começo cada cômodo pelo teto, eu diria. E novamente vemos um anjo ou uma águia ali. E aqui temos o teto hexagonal, e esse é um muito comum em Portugal, são quadrados, certo? Um teto quadrado. O que estou dizendo? Não dormi muito na última semana, tem sido uma viagem longa. Mas também é uma peça linda, feita por aquelas pessoas. E você pode ver pequenas paisagens no meio e os medalhões laterais. E então, a grande peça quadrada no centro com uma águia maravilhosa e um anjo ali. Aqueles são plantações nos pequenos círculos ali. Podem ser árvores. Sim, pode ser uma paisagem ao redor. Talvez eles tentaram retratar isso. Uau! E então eu acho que o cômodo em que estamos provavelmente era um dos quartos das crianças. Um berço, duas camas das crianças e, no geral, um cômodo muito bonito, eu diria. Muito bonito, com móveis minimalistas de novo. Quero dizer, está bom, eu tenho que admitir. Você pode ver o que gostava neste lugar. Dá uma olhada lá fora, talvez por essa janela que não está quebrada. Sim. Acho que se a grama estivesse cortada, eles teriam uma vista linda das fazendas e montanhas ao redor. O pôr do sol está tão bonito ali embaixo. E olha essa vista ali em direção ao piano. Um pouco mais de luz na câmera. Isso, estamos entrando na sala de estar. A sala de estar das pessoas que moravam aqui. Uau, muito bonita. Sim. Sala de estar onde as pessoas vivem. Uau, haha. Não se preocupe com isso, né? Só mostre o medalhão. Só mostre o medalhão para eles. Realidade muito triste, sim, estamos enfrentando aqui, né? O medalhão está simplesmente se deteriorando. É triste, sim, mas as esculturas em madeira são lindas. E olha isso, é ainda mais intricado do que o anterior. Os afrescos estão mais salientes, tem até retratos ali, acho que de antigos proprietários deste lugar, provavelmente do século XVIII ou antes, dependendo de quando foram pintados. E novamente paisagens e tudo voltando nesse pedaço maravilhoso. E é muito difícil saber o que a pintura deveria ser. Sim, você não consegue distinguir muito bem, porque elas também são muito antigas, têm 300 anos, e provavelmente só passaram por algumas poucas restaurações ao longo da vida. Sim, tem quase certeza que poderíamos rastrear isso se fôssemos mais informados sobre os 7 selos do cristianismo. Sim, poderíamos preencher as lacunas, mas são os 7 selos do cristianismo. Mas são os 7 selos do cristianismo mais...
a história da família que está presente nesses tetos, então também é difícil saber o que é a história da família e o que é a outra parte. Sim, sobre esse aqui eu pesquisei, e esse é Carlo, e Carlo morou aqui até 1957, e ele até recebeu uma carta perguntando se ele estava bem quando uma grande tempestade atingiu a região, e depois disso, ninguém realmente ouviu mais nada dele. Ah, é verdade. Então existe outro folclore. Sim, Sokolo provavelmente esteve aqui em 1957. De novo, um cômodo simples com poucos móveis e sofá. E então, claro, o que seria de uma casa dessas sem um piano? Piano automático, Nova York. Ei, esse é um daqueles pianos automáticos. Isso, onde você coloca o rolo, igual nos filmes de faroeste. Eles entram no salão e está tocando. Eu nunca vi um desses. Ah, que loucura, isso não está em um estado tão ruim assim. Ok, retiro o que disse. Bela peça, bela peça. Já viu um piano automático? Ei, essa é uma boa pergunta, mas diz outra coisa ali dentro. Ah, sim, é só Mozart. Piano de Nova York. Eu tenho Nova York, Lisboa. Provavelmente é isso. Deve ser a importação. E aqui é de onde vem, é o mármore pintado, certo? É algo bem português. Eu sei o nome disso, mas você sempre vê o mármore pintado. É, o mármore pintado. Você está me conquistando. Sou apaixonado por mármore, especialmente os pintados. Na Itália você também vai ver isso, você nunca explorou, mas na Itália também tem. Eles têm tanto mármore, e às vezes eu só pinto no mármore porque eu gosto de pintar, sabe? Sala de estar adorável na próxima. Oh, essa é uma boa chave, caramba, Esse é na verdade o hall de entrada, o lugar por onde as pessoas entravam. Eu tô fazendo de novo. O hall de entrada, o corredor por onde as pessoas entravam. Vocês não sabem de nada. Eu só sinto muito. O que eu ia te contar, na verdade, é algo que talvez você não saiba que. Aqui. Essa pintura no teto é dedicada às famílias. Então, em 1660, a primeira família construiu este lugar e depois isso. O que você vê aqui? Esses dois são semelhantes entre si e esta é a família Barreto. Estamos falando dos do centro. Os dois do centro, isso, e aqui ao lado, fora do teto, você vê outro brasão, o da família Coelho, que chegou na década de 1920, eram comerciantes e quiseram construir uma casa para eles, mas ainda assim preservar a história da família anterior, que viveu aqui por 2 séculos. Sim, tudo está maravilhosamente pintado de novo. Ainda estou tão surpreso que estão em tão bom estado, todos eles, exceto por algumas peças que estão soltas e um pouco de deterioração. Não acho que estejam em estado muito ruim. Acho que antigamente também teria mais móveis neste cômodo, seria um pouco mais decorado. Mas está assim neste momento. O resto está bem vazio, bastante vazio. Uma coisa que talvez valha a pena destacar neste cômodo é este baú incrível aqui, sim. Isso é incrível, não é? Portugal é famoso por fabricar baús com couro e marcenaria. Para mim, os baús portugueses são os melhores do mundo. Cobertores? Não, nada assim, nada. Isso é algo que uma mãe portuguesa faria bem. Arandelas de parede, mas não são muito especiais. Não, elas não são muito temáticas neste lugar. Acho que deveriam ter sido mais extravagantes. Ok, vamos dar uma olhada na parte final desta casa. Seus favoritos? Então, agora estamos entrando na parte final da casa e há mais alguns cômodos aqui. Talvez dê uma olhada nesse aqui também. Sim, eu realmente queria mostrar esse aqui, na verdade, porque é um banheiro. Espera, claro. É um banheiro bem feio, eu diria. Estou muito curioso porque você está tão empolgado. Ok, então os móveis, temos todo o equipamento de banho português, temos a banheira, temos as coisas. Eu tenho aquele vaso sanitário com estilo de lavagem legal, mas eu adoro esse elemento do banheiro porque você já viu uma lareira assim embutida na parede do banheiro? Não. Acho isso especial. Precisa de chaminé própria, então deve ter sido planejado com a casa só para aquecer o banheiro. Isso realmente parece um design mais novo, como os outros armários. Deve ter sido da época de quando foi a reforma.
Final do século XVII, por volta de 1690, deve ter uns 300 anos, mas não tenho certeza. Nunca vi ou ouvi falar de algo assim, é interessante. Mas você está certo, né? O resto do banheiro não tem nada. Mas um fato interessante é que nem sempre esses lugares têm banheiros, porque são 400 anos de história. 400 anos atrás, as pessoas nem tinham banheiros, e os sanitários ficavam do lado de fora, então ter um banheiro dentro é um luxo para essas pessoas, certo? É isso aí. Outro, e um bem parecido. É muito parecido com a senhora na composição central e nós notamos as pinturas ao lado, as pinturas circulares. Os medalhões, você poderia chamá-los assim. Os medalhões, sim, obrigado. Eles são os mesmos, mas estão em uma estação diferente ou em um horário diferente do dia. Sim, todos são iguais, pois as árvores e tudo mais retornam. Até morcegos pendurados no teto, você viu? Oh, uau, não, eu não vi. Os pontos pretos que você vê na câmera agora são todos morcegos, tipo uns 10 morcegos daquele lado. Eles parecem bem fofos. Sim, eles são muito fofos, mas acho que não são tão fofos quando estão acordados. Não. Teto muito interessante, sim. E de novo um quarto infantil com algumas camas deixadas aqui. É uma pena, pessoalmente, que eu não veja nenhuma fotografia ou algo dessas pessoas. Mas, quero dizer, é bastante lógico depois de tanto tempo. E se as lembranças são levadas desses lugares, na maioria dos casos eu não fico chateado, porque elas estão com as pessoas certas. É um pensamento bonito, sim. Então, mais um quarto infantil, ou talvez até o quarto dos pais. Eu estava pensando, por que estou dizendo banheiro infantil? Camas enormes são para crianças? Ah, sim, este quarto parece que está desabando. Certo. É, Buraco grande aqui, definitivamente tome cuidado com isso. Outro cômodo com não muitos móveis, mas novamente um maravilhoso detalhe. E acho que este é um dos meus favoritos, porque em essência é um teto muito simples, mas tem um formato octogonal. E eu simplesmente adoro como os portugueses fazem esses. novamente com os medalhões semelhantes. Esses medalhões eles são outra coisa. Precisamos entender o que é o teto. Muito curioso para saber. Adoro este lugar, feliz que filmamos isso. Ah. Ei, ó, tem um portão aqui, ó. A gente nem sabia. Isso é incrível, que lugar. Olha só que parte da história acabamos de registrar de novo. Sempre sinto isso. De gratidão dentro de mim quando a gente documenta mais um pedaço da história. E isso basicamente é um vídeo que vai viver para sempre. Muito depois desse lugar desmoronar. Porque sejamos realistas, ele nunca vai ser restaurado. Essa não é uma cidade importante e... é isso. Entendeu? Muito obrigado a todos por assistirem a este vídeo. Eu realmente aprecio isso. Obrigado por vir, Luke, e por registrar um pouco da história portuguesa comigo. Espero que tenham gostado. Com certeza. Até a próxima.